E a questão sobre o jogador Montoro do Velho Sarsfield. O Flamengo atravessou o Botafogo para contratar o jogador? Vamos falar sobre essa questão aí. Também o Flamengo terá que se desfazer do lateral, provavelmente no final do ano. Também Jorginho casou e está chegando no Rio de Janeiro. E o Flamengo, para quem não sabe, galera, a esperança é a última que morre. Pode decidir, né, as quartas e a semifinal no Maracanã, se assim avançar. Vamos entender sobre tudo isso aí. Mas antes disso, meu amigo e minha amiga, já te peço o teu carinho. Sou Fábio Roque, jornalista esportivo, trazendo as notícias do nosso Flamengo aqui sempre para você, e já te peço a tua colaboração e como? Se inscrevendo no nosso canal. Dá essa moral aí, galera. A gente precisa de você aqui junto com a gente. Também se inscreva e deixa o teu like aí, que isso ajuda a promover, né, e difundir cada vez mais o nosso trabalho aqui no nosso canal. Não deixe de acionar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias no nosso canal. E também coloque a sua opinião, que a gente quer ler. É muito importante a sua opinião para a gente. Meus amigos, eu quero começar já as notícias aqui do nosso Flamengo. Para quem não sabe, né? Ali a gente já é sabido de todos, o Flamengo pegou o Internacional nas oitavas de final pela Libertadores e também pegou o Galo, né, ali nas oitavas de final pela Copa do Brasil, e os dois jogos nós vamos fazer fora de casa. Mas para o Flamengo é jogar, meu irmão. Não tem esse negócio que vai fazer... É legal fazer o último com a festa da torcida, é muito legal. Mas a gente, já que pegou fora, o negócio é jogar, encarar e partir para cima. O Flamengo tem time para isso, tem elenco para isso. Bom, mas o que eu quero puxar aqui é o seguinte: o Flamengo ali com o Internacional fará seu último jogo em casa. Bom, aí o que acontece? O Flamengo pode decidir, preste atenção, as quartas e as semifinais ali, né, da Libertadores, né, avançando no campeonato. Mas como isso, Fábio? Basta o Flamengo vencer o Internacional. É isso mesmo. Basta o Flamengo vencer o Internacional. Por quê? O Cerro Porteño e o Fortaleza, que podem cruzar com o Flamengo aí nas quartas, nas semifinais da Libertadores, eles têm menos contagem, né? Fizeram um jogo inferior, fizeram um jogo de grupo menor que o do Flamengo. Então, sendo assim, meus amigos, o Flamengo pode sim, dependendo dos jogos com o Internacional, fazer a quarta e a semifinal no Maracanã. Isso seria muito bom. É como eu falei, se tiver que jogar fora, vai ter que jogar fora. Se tiver que fazer a última dentro, melhor ainda, por causa da festividade da torcida. Mas o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem time e tem que avançar. Então, como eu falei, avançando, vencendo bem o Internacional aí nos dois jogos, pode sim decidir a quarta e a semifinal dentro do Maracanã. É uma excelente notícia, né? Vamos ser sinceros, é uma ótima notícia. Meus amigos, Jorginho casou ontem, né? Segunda-feira, como todo mundo sabe, dia 2 estava previsto esse casamento. Ele já vive há 10 anos com a Catarine, né? A irlandesa, que ela é uma cantora, ele já tem filho com a cantora, e também o casamento foi ontem em Como, na Itália. E aí foi aquela festa, foi uma festa simples, né, voltada mais ali para as pessoas mais íntimas, familiares e amigos mais íntimos. Foi uma festa pequena no sentido de convidados. Bom, mas aí como é que fica a situação do Flamengo, do Jorginho no Flamengo? Como eu disse, ele casou, agora ele está voltando, já está voltando aí, tem 4 dias de lua de mel e já vai voltar para a Inglaterra para assinar a rescisão. É só isso. Vai voltar lá para Londres, assina a rescisão, que já está tudo certo. Ó, o Jorginho foi de palavra, hein? A gente tem que tirar o chapéu aqui, galera. Muita gente fala assim, mas o cara já ganha bem, ganha dinheiro pra caramba, rescindir um contrato de 6... Cara, 6 milhões é dinheiro. Quem tem quer ter mais. Você jogaria fora 6 milhões e 100 mil de reais tendo para receber? Né? Não jogaria. Eu acho que não. Mas o Jorginho decidiu, optou em jogar pelo Flamengo Mundial e os 3 anos de contrato que ele vai fazer com o Flamengo,
então decidiu abrir mão desse dinheiro. Então ele está voltando para Londres daqui a 3 dias agora, rescinde o contrato. E a previsão do Jorginho para se juntar ao grupo do Flamengo é nessa sexta ou sábado, no mais tardar. Jorginho estará chegando no Flamengo, fará exames, assina o contrato e aí ele é nosso e vai disputar o Mundial e as temporadas aí durante 3 anos, que assim firmou o contrato com o Flamengo. Excelente notícia, né? Vamos ser sinceros, excelente notícia. Meus amigos, agora mudando aqui de assunto, desculpa aí, a questão que o Flamengo terá que se desfazer de um lateral. Por quê? O que está acontecendo? Vamos lá. O Vinha, que teve aí aquela grave lesão, ficou 9 meses afastado do Flamengo, é um grande jogador, né? Quando ele teve aí no Palmeiras, arrebentou, infelizmente com aquela grave lesão, ficou muito tempo afastado e agora já está voltou. Na realidade, jogou ali pouca minutagem contra o Fortaleza, mais para entrar, pegar aquele ritminho, sentir o campo, sentir a pressão, sentir a alegria que de estar retornando, como ele mesmo falou, isso é uma alegria imensa de ele estar retornando aos jogos do Flamengo. E com isso, o Flamengo tem o Alexandre, que é o titular absoluto ali. E o Vinha, também lateral esquerdo, que vai ter que disputar essa posição, né, com o Alexandre. É lógico que vão ter que ali agir, um jogo vai jogar um, o outro joga, às vezes o Alexandre tá lesionado, mas o Flamengo poderá abrir mão de um lateral. E de quem nós estamos falando? Do Ayrton Lucas. Porque aí tem esses jogadores na posição, o Ayrton Lucas poderá sair no final do ano do Flamengo. Bom, eu tenho a minha opinião, eu não me desfaria do Ayrton Lucas. Até porque, como eu falei agora, vamos supor que o Alexandre sofre uma lesão, aí entra o Vinha. Mas quem será um reserva? O Flamengo aproveitaria uma joia da casa ou o Flamengo contrataria um outro jogador para a lateral esquerda para ser um substituto dos dois ali, caso tenha uma lesão ou seja suspenso por algum jogo aí? Quem seria o substituto deles? Teria que ter uma terceira opção. Ou o Flamengo pegaria um jogador aí com uma base salarial um pouco menor. A questão é essa que eles estão discutindo. Mas já é falado nos bastidores que realmente, de fato, o Flamengo poderá se desfazer do jogador Vinha, do lateral esquerdo. Gostaria até de ler a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Vinha deveria sair do Flamengo e o Flamengo contratar um outro jogador para a posição que vai precisar para ser reserva do Alexandre e também do Vinha? Mas bota aí a sua opinião que eu gostaria muito de ler. Meus amigos, e a questão do Montoro, do Velho Sarsfield, o jogador do Velho Sarsfield? Um jogadoraço, hein? Um jogadoraço. E aí, qual é a questão? É Botafogo ou Flamengo? Bom, o Botafogo já vem conversando e já está prestes a fechar o contrato com o Montoro. Mas aí entra aquela questão. O Flamengo atravessou o Botafogo. E de fato aconteceu? Aconteceu. Por mais que o José Boto fale que não aconteceu, aconteceu. O que traz essa história para vocês entenderem? O Botafogo, eles querem pelo jogador 9 milhões de euros, tá? O Botafogo aceitou, as conversas já estão avançadas. Aí o Flamengo entra falando o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu não quero pagar os 9 milhões, quero pagar um pouco menos dos 9 milhões, porém as parcelas serão curtas, já que o Botafogo vai pagar os 9 milhões com as parcelas um pouco mais prolongadas. E o Flamengo entrou nessa situação dizendo, se diminuir um pouco o valor do jogador, a gente encurta essas parcelas, esse pagamento aí. Porém, o presidente e a diretoria do Velho Sarsfield disse que pensou no assunto e o que ele achou? Já como é que as conversas estão voltadas e muito adiantadas com o Botafogo, eles teriam que chegar para o Botafogo e falar, infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, porque o Flamengo fez uma proposta, apesar do jogador vai ser menos valor, mas vai pagar umas parcelas mais curtas. Bom, acontece que o Velho Sarsfield bateu o martelo. E não, vai continuar falando com o Botafogo e o destino do Montoro
será o Botafogo e não o Flamengo. Assim diz a diretoria do Vélez Sarsfield, para cumprir com a sua palavra e dar procedimento, encaminhamento com a contratação para o Botafogo no que respeita ao Montoro. É um grande jogador, mas o Flamengo tentou atravessar fazendo essa proposta, mas o que tudo parece é que não deu certo e o destino do Montoro será realmente, de fato, ali o Botafogo. Amigos e amigas, ficaremos por aqui. Fique ligado no nosso canal que a gente volta a qualquer momento e já te peço aquele carinho que você possa nos ajudar, como a gente falou no início do vídeo. Saudações rubro-negras!